Queria convidar você para abrir o livro de Daniel, capítulo 11, versículos 33 a 36, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. E ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, de uma profecia tão difícil, Senhor, que fala de tempos difíceis. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora o Teu Espírito esteja aqui entre nós, se revele no meio da gente, toque o nosso coração e que o Senhor se torne irresistível às lutas da nossa alma, de tal maneira que possamos nos quedar aos Teus pés. Escuta, Senhor, a nossa oração e visita-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, certamente a essa altura da sua vida, você já teve de enfrentar tempos difíceis, tempos de angústia, de tribulações, e talvez, quem sabe, nestes tempos, você, além de lutar contra as dificuldades e quem sabe até contra as injustiças, você também teve que lutar com o seu próprio coração, com algumas perguntas que vão surgindo dentro da alma. Quem sabe você em algum momento da vida já perguntou isso para você mesmo: Senhor, Tu sabes que eu estou tentando servir e honrar o Teu nome, então por que o Senhor tem permitido tudo isso na minha vida? Você já pensou assim alguma vez? Eu já pensei, tenho que confessar isso para você. Ou talvez, quem sabe na tua mente já passou por isso: por que pessoas más que não temem ao Senhor prosperam e continuam na sua arrogância? Senhor, por quê? Eu já pensei, você já pensou assim? Ou ainda, quem sabe, será que um dia vai haver justiça nessa terra? Especialmente quando a gente é injustiçado, quando alguém fala alguma coisa que não deve falar, aquilo fica ardendo no coração da gente. O interessante é que é sobre tudo isso que a gente está pensando aqui, que os capítulos 11 e 12 do livro de Daniel tratam. Daniel tem uma visão dos dias do fim, dias que a Bíblia chama de grande tribulação, que vai vir sobre a terra. Ainda que grandes tribulações já tenham sido profetizadas, e várias delas já tenham ocorrido aqui entre nós, mas a semelhança do que diz o Apocalipse, Daniel recebeu uma profecia a respeito das tribulações que ocorreriam no fim dos tempos. E nesta profecia nós vamos poder aprender algumas lições de fé que precisam ser aplicadas em todos os tempos difíceis que nós estivermos vivendo. Então a gente vai aprender com Daniel como é que a gente enfrenta tempos difíceis, como é que a fé pode perdurar no meio dos tempos difíceis. E eu queria começar a olhar para esse texto e tentar descobrir quais são essas lições de fé que a gente vai aprender aqui nesse texto. A primeira grande lição que o Senhor quer nos revelar é que nem sempre os sábios e tementes a Deus são poupados dos tempos difíceis. Por que essa lição é tão importante em termos de fé? Porque às vezes nós imaginamos
que andar com Deus é um repelente natural ao sofrimento nessa vida. Fala a verdade, você já não pensou isso alguma vez? Se eu andar com Deus não vou ter nenhum problema, não vou ter nenhuma luta, nenhuma dificuldade. E o pior é que se a gente acredita nisso, num determinado momento, quando vêm as lutas, a nossa fé é abalada. E é por isso que alguns caem da fé. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Na verdade, a Bíblia disse que no mundo nós teremos aflições. Jesus ensinou lá em João 16, verso 33, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A visão de Daniel fala de momentos na vida dos servos de Deus, em que as aflições viriam na forma de perseguição sobre a fé. Perseguição tão cruel que redundaria em morte, em guerras, torturas, que fariam destes crentes mártires da fé, pois seriam queimados vivos, como tantos cristãos já foram, e o pior, continuam sendo nos dias de hoje em vários lugares dessa terra. Tempos em que alguns, por causa da sua fé em Jesus, seriam presos. Alguns, por causa da sua fé, teriam seus direitos como pessoa humana confiscados. E aí, diante disso, surge uma pergunta no coração de um crente: de que vale crer e confiar no Senhor? Se confiar em Deus não nos livra dos tempos difíceis, então, para onde nos leva a nossa fé? E o pior é que o inimigo sempre vai cochichar isso no seu ouvido. Vai estar lá, lançando, será que vale a pena crer em Deus? Será que vale a pena fazer as coisas certinhas? Será que vale a pena tentar ter uma vida íntegra? Será que vale a pena? Afinal de contas, a gente está num mundo tão injusto. Porém, a Bíblia vai ensinar para a gente, vai usar Daniel, Jesus, Paulo, Pedro e todas as Escrituras Sagradas. Elas nos fazem entender que os tempos difíceis precisam ser vistos na perspectiva não de uma fé imediatista, do que acontece já, nesse instante, nesse momento, mas na perspectiva de um Deus que nos convida a andar com Ele por toda a eternidade. Toda vez que eu olhar o tempo difícil apenas na perspectiva do hoje e do agora, eu vou desanimar na fé. E é interessante que a Bíblia vai falar sobre isso. Eu estava lendo Jeremias, e Jeremias começa a reclamar, lá no capítulo 12, ele começa a reclamar. Ele diz assim: Deus, está muito chato esse negócio de ser profeta, é ruim demais. Olha só esse negócio aqui, como é que funciona, de que jeito é. E ele começa a reclamar, e de repente o Senhor diz assim para ele: olha, se você não consegue correr com pessoas que estão andando a pé, quando você tiver que correr contra os cavalos, como é que você vai fazer? E aí ele começa a dizer do plano eterno dele, dos propósitos dele, diz assim: olha, você não pode olhar nessa perspectiva, você tem que olhar na perspectiva maior, senão você vai se perder. Por isso, nesta perspectiva eterna, o tempo difícil está limitado ao propósito de Deus. E é por isso que lá no texto que a gente leu, aparece uma expressão, por algum tempo. Olha só, capítulo 11, verso 33, diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Fala comigo, por algum tempo. Não vi convicção. Por algum tempo. Está limitado. Deus está no controle, mesmo quando a gente está passando por um tempo difícil.
E Ele tem propósitos, mesmo quando a gente está passando por um tempo difícil. E esse é o ensino de toda a Bíblia. Se você abrir Apocalipse capítulo 13, versículo 5, a mesma coisa vai estar sendo dita, falando da grande tribulação, do pior época de toda a história. Ele diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Está limitado o tempo. 42 meses é simbólico, aqui não quer dizer esse dia, daqui, amanhã, está dizendo por algum tempo. Isto é, Deus continua no controle e tem um propósito. E essa maldade está limitada ao tempo em que a misericórdia de Deus e a oportunidade está sendo dada. É interessante isso. A gente às vezes não entende. Deus, por que é que o Senhor não manda logo um raio do céu e consome tudo esse negócio de uma vez só? Eu já confesso para você que eu fiz algumas orações estranhas. Eu não sei você, mas eu já fiz algumas orações estranhas. Quando eu começo a ver muita injustiça assim, Senhor, manda logo um raio do céu, consome esse desgraçado. Fala a verdade, você já orou assim, não orou? Eu já orei, tá? E o interessante é que Deus, Ele vai revelar para a gente uma coisa, que nesse tempo, que a gente está passando pelos tempos difíceis, de crise, é também o tempo da grande oportunidade. É o tempo em que Deus está derramando graça salvadora. É tempo em que Deus está fazendo milagres. É tempo em que Deus está fazendo coisas extraordinárias que a gente não entende. Eu me lembro de um funeral que eu fui fazer. Talvez tenha sido um dos funerais mais estranhos da minha vida. Uma senhora idosa tem a sua casa invadida e ela cuidando do seu filho, que era deficiente, Down, mas já com certa idade, e os bandidos entram naquela casa e querem roubar aquela casa, e ela é espancada até morrer. E eu sou o pastor que tem que fazer o sermão fúnebre dessa pessoa. A gente entrava naquela igreja, ela é membro de uma igreja há muitos anos, amada pela igreja toda, e um sentimento de indignação completo dentro daquele lugar. E o sentimento do pastor para pregar numa hora dessa, você imagina? E eu orava e dizia assim: Deus, que mensagem existe para um lugar desse, com injustiça desse jeito, com violência, com um absurdo, numa sociedade que a gente não consegue entender, que faz uma coisa dessa. E aí o Espírito Santo falou assim: se essa mulher pudesse pregar no sermão dela, qual a mensagem ela pregaria? E eu comecei a lembrar da história daquela mulher. Aquela mulher era uma das maiores evangelistas que eu tinha conhecido. E eu comecei a dizer para aquele povo, se ela estivesse aqui, ela diria: minha gente, aquele bandido precisa de salvação. Minha gente, aquele meu vizinho precisa de salvação. E ela pregaria o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nesse lugar. E eu me lembro da reação. O povo começou a chorar, porque começaram a lembrar que aquela vida daquela mulher sempre ensinou isso, que não importava o tempo difícil que tivesse para viver, havia uma mensagem a ser pregada, e que o tempo difícil está no meio de um contexto onde que Deus está fazendo uma obra tremenda e maravilhosa. E é por isso que esse texto vai dizer que durante esses tempos difíceis, os sábios do Senhor vão ensinar a muitos, e muitos vão se converter, porque o tempo da oportunidade ainda está aberto, ainda que a gente tenha que atravessar tempos difíceis, mas vai chegar o dia em que Deus vai
intervir poderosamente para encerrar esse tempo e o juízo vem. E é interessante que na Bíblia tem um contexto, uma história, que às vezes é difícil de entender. A Bíblia fala que em toda a época da história, inclusive no final dos tempos da grande tribulação, existe uma balança de Deus. E essa balança de Deus é o limite da iniquidade. É um negócio estranho, a Bíblia diz, vai atingir o limite da iniquidade. É como se Deus colocasse um número imaginário que eu não sei, você não sabe, mas que o céu sabe, que Deus Pai conhece, Deus Filho conhece, Deus Espírito Santo conhece. E quando chega aquele limite, Ele intervém, porque senão não haveria vida na terra. E aí você vai encontrar na história os ciclos de intervenção de Deus, para cessar aquele tempo da iniquidade e começar um novo tempo. Mas vai chegar um dia em que esse ciclo se encerra definitivamente, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas enquanto isso, Senhor, eu estou vivendo aqui meus dias de dificuldade. E aí o verso 34 diz assim: ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E é interessante porque nessa profecia diz assim, Deus está no controle, Ele coloca um limite, tem um tempo, vai chegar o fim disso, vai haver uma intervenção, porém, nesse tempo gente está se convertendo, porque é tempo da oportunidade, é tempo da graça, é tempo da misericórdia, mas Deus derrama pontuais intervenções. E essas pontuais intervenções são livramentos do Senhor. Ainda que continue a haver falsidade, ainda que continue a haver uma fé sendo provada, sacudida, ainda que nossos dias sejam de promover limpeza e purificação na nossa vida pessoal através dessas batalhas, mas vem pontuais livramentos. E a gente vai encontrar esses pontuais livramentos na história, na minha vida e na sua vida. Quando Jesus profetizou a queda de Jerusalém, Ele disse que alguns anos depois da sua vinda, morte e ressurreição, a cidade de Jerusalém seria destruída. Era uma profecia que ia se cumprir. No ano 70 da era cristã, o general Tito, romano, invade Jerusalém, destrói toda aquela cidade, espalha os judeus pelo mundo. Porém, houve um pontual livramento. A igreja de Cristo estava também na cidade de Jerusalém. Tiago já tinha sido morto, o pastor daquela igreja, por causa da perseguição. O pastor daquela igreja então chamava-se Simeão. E Simeão, pastor daquela igreja, tem uma visão, onde o Espírito de Deus diz, pega toda a igreja, e sai de Jerusalém, e vão para essa cidade no norte da Palestina, porque ali a guerra não vai chegar. E então aquele homem reúne toda a igreja e diz, olha, recebi uma visão, e Deus está nos dando livramento, vamos todos sair. E todos os crentes de Jerusalém saem, e vão até aquela cidade, e nenhum deles é morto naquela guerra, porque Deus mandou um pontual livramento. Ainda que continuasse a haver batalha, guerra, e toda a profecia se cumprisse. Na época do tsunami, na Indonésia, uma igreja estava lá intercedendo, orando, sem saber o que iria acontecer, quando o Senhor revela para um dos líderes daquela igreja, olha, vocês vão fazer um retiro espiritual na montanha, mas não pode ficar ninguém em casa, nenhum bebê, nenhuma criança, ninguém, todos devem ir para o retiro na montanha. E ninguém sabia por que exatamente essa era a palavra, e era uma coisa muito esquisita, você passar uma madrugada na montanha com um bebê, mas esse era o chamado, e ele começou a dizer para toda a igreja, olha, é para toda a igreja, todos têm que ir, inclusive os bebês. Alguém talvez
ouvisse a mensagem daquele pastor e dissesse assim: maluco, doido, vai levar para a montanha beber de madrugada, o que é isso? Mas naquela madrugada veio o tsunami, e aquela igreja inteira estava lá em cima da montanha, porque Deus mandou um livramento pontual. Tempos difíceis existem, nós passamos por eles, mas Deus também manda livramentos pontuais, e Ele revela a sua graça. E nesse tempo difícil, Deus está tratando também o nosso coração, porque nós somos provados, purificados, limpos, transformados. E esses são tempos em que nossa fé tem que permanecer de pé, porque são tempos de perseverança. Apocalipse 13:10 diz assim: se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Não tem jeito da gente viver a fé se a gente não entender que os tempos difíceis fazem parte da nossa vida e que nós precisamos estar pela fé, através desses tempos, glorificando o nome do nosso Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que alguns vão abandonar a fé. É interessante isso, quando a nossa fé tem uma visão limitada, temporal, que não é capaz de ir adiante, de enxergar que Deus tem controle sobre toda a eternidade, que Ele tem um propósito eterno, que envolve também a nossa vida, a gente desanima na fé. E quando vem os tempos difíceis, a gente abandona a fé. A gente abandona a nossa santa aliança com o Senhor. E o pior é que não existe lugar de neutralidade. Quando a gente abandona a aliança do Senhor porque está desanimado, porque quem sabe está magoado, porque quem sabe está decepcionado com a igreja, com o pastor, com as pessoas, na verdade, a gente está decepcionado com Deus. E a Bíblia fala que nós nos escandalizamos do Senhor. Jesus ensinou isso. Jesus disse, antes disso, Daniel vai falar sobre isso, ele diz assim no versículo 30, contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que quiser, e tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. E o interessante é que quando nós desapontamos e escandalizamos do Senhor, nós abandonamos a fé e não tem lugar de neutralidade. A gente faz uma aliança com o diabo que se disfarça em anjo de luz. E a gente imagina que os valores que ele ensina são os melhores que podem existir. O negócio é ser esperto. O negócio é se dar bem na vida. O negócio é não dar bola para tanta coisa como eu dava. Mas a Bíblia vai falar para a gente que esse tipo de atitude é uma atitude que vai corrompendo a gente tão profundamente que até aqueles valores que a gente tinha se tornam desvalores para nós e a gente se torna profanador do nome do Senhor. Versículos 31 e 32 diz assim: forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza e acabarão com o sacrifício diário estabelecido, e vai estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tem gente que se escandaliza no tempo da dificuldade, mas é no tempo da dificuldade que a nossa fé é firmada e nós nos tornamos pessoas que vivem experiências tremendas com Deus. Se você está escandalizado com alguém, na verdade você se escandaliza do Senhor, é isso que a Bíblia está dizendo. Porque você não abandona alguém, você abandona o Senhor. E isso Jesus ensinou em Marcos 4,17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra,
logo se escandalizam. Se escandalizam de quem? Do Senhor e do Evangelho. Mas esse também é o tempo em que os verdadeiros servos fiéis são revelados. É interessante porque a Bíblia fala que no meio do povo de Deus tem joio e não só trigo. Você já deve ter lido isso na Bíblia. E a Bíblia diz também que eu não posso tentar separar o joio do trigo porque eu não sei. E se eu tentar separar, eu vou fazer besteira. Que só no dia final o Senhor vai revelar o joio e o trigo, e os anjos ceifadores vão fazer essa diferença. Mas a Bíblia também diz que aqueles que abandonaram a fé porque nunca foram dos nossos. Porque se tivessem de fato fé, nunca teriam abandonado a fé. E sabe, a peneira de Deus nos tempos difíceis está acontecendo. E quer a gente queira, quer não, a nossa fé está sendo revelada. É uma fé que escandaliza-se do Senhor no meio do dia difícil? Ou é uma fé que crê que Deus continua no controle e ainda que eu não entenda todas as circunstâncias da vida, Ele continua sendo o meu Senhor? É interessante que quando Daniel recebe essa profecia, chega um dado momento que ele diz para o anjo que estava revelando, capítulo 12, ele vai falar isso. Anjo, eu não entendi, dá para você explicar? Eu acho que a gente faz isso também com Deus, né? Senhor, eu não estou entendendo por que essa tribulação, por que esse problema, por que essa situação. E a gente diz, Senhor, dá para o Senhor me explicar o porquê, o para quê? Mas a resposta do anjo é tremenda. Ele diz assim, Daniel, há coisas que estão seladas e você nunca vai entender, porque estão num propósito maior e eterno de Deus. Eu só vou dizer para você que vai acontecer isso, assim, 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 mas o propósito total de Deus não está revelado. E sabe, nem sempre eu vou saber o porquê, nem o para quê, mas eu estou sendo chamado por Deus para viver uma fé que crê no amor de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus em toda e qualquer circunstância. E eu vou andar com Ele, para a glória dEle, porque Ele tem um plano eterno para a minha vida. Eu não sei, talvez você esteja vivendo o tempo mais difícil da sua vida. Mas esse não é o tempo de desistir, ao contrário, é o tempo de perseverar. Pois é nesse tempo que aprendemos a nos gloriar na fé e na esperança eterna da glória do nosso Senhor. É nesse tempo que teremos as maiores experiências com o amor de Deus, que é capaz de gerar em nós uma esperança que não nos decepciona, conforme o que Paulo nos ensinou lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Olha que coisa tremenda diz a Bíblia. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, o crente, o servo do Senhor, no meio das lutas e das tribulações, ele fica de pé. Era a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, na Holanda, invadida pela Alemanha nazista, os judeus começaram a ser perseguidos e levados para campos de concentração. Mas na casa de um relojoeiro, numa cidadezinha da Holanda, crente no Senhor Jesus, aquele homem, vendo aquela injustiça, sendo um cristão genuíno, disse: não podemos permitir que isso aconteça.
E ele então, escondido de todas as autoridades, construiu um quartinho pequeno, um refúgio secreto, onde ele abrigava famílias de judeus que tentavam fugir da Holanda para algum país que pudessem fugir da morte nos campos de concentração. E aquele homem ensinou isso às suas filhas, e viviam isso. Num tempo de racionamento de comida, que não tinha nada, eles pegavam um pouquinho que tinham e dividiam com famílias inteiras que guardavam no refúgio secreto. Até o dia que o exército alemão foi lá naquela casa e descobriu o refúgio secreto. Levou os judeus para o campo de concentração, mas pegou aqueles cristãos que abrigavam os judeus e levou para o mesmo campo de concentração dos judeus. Nas primeiras semanas, os dois velhinhos, papai e mamãe de Corrie ten Boom e da sua irmã, morreram. A mesma morte que os judeus viveram. Mas as duas meninas eram jovens e podiam trabalhar. E então, como eles faziam com os judeus também, colocavam no campo de concentração para trabalhar para o exército alemão. E era grande sofrimento, não tinha comida, não tinha nada. E aquelas duas irmãs oravam e clamavam e pediam a Deus: Senhor, por que nós estamos nesse lugar? Nós só tentamos fazer o bem. Mas elas tinham experiências tremendas com Deus. E numa madrugada, a irmã de Corrie ten Boom teve uma visão. E começou a falar para sua irmã: recebi uma visão do Senhor, e o Senhor me prometeu que antes do Natal, nós vamos sair desse lugar. Na noite do dia 24 de dezembro daquele ano, a irmã de Corrie ten Boom faleceu. E Corrie ten Boom entrou num desespero tão grande e começou a clamar e dizer: Deus, o Senhor tinha prometido que ela ia sair desse lugar. E o Espírito Santo falou para ela: ela saiu. Eu a trouxe para a casa eterna que eu preparei para ela. Ela disse: e eu continuo aqui, a promessa era para nós duas. Na manhã do dia 25 de dezembro, ela foi chamada no escritório do campo de concentração. Quando um oficial nazista dá um documento com um salvo-conduto e diz: você está livre, pode ir embora. Anos depois ela vai descobrir que aquele salvo-conduto foi dado errado, e o nome dela foi escrito errado, porque Deus, na sua misericórdia, pontualmente derramou aquela graça e cumpriu a promessa. As duas tinham orado antes, quando receberam aquela visão, e a oração foi a seguinte: quando sairmos daqui, vamos proclamar para o mundo todo, o que acontece nesse lugar, e vamos proclamar para o mundo todo a reconciliação em Cristo Jesus. Uma sobe para a glória. Corrie ten Boom sai com salvo-conduto. Ela diz: e agora? O que eu vou fazer? Não tenho casa, não tenho lugar, não tenho nenhum lugar para ir. E o Senhor diz: você tem sim uma missão. Proclama a reconciliação no mundo todo. Anos se passam. E um dia ela está pregando num determinado lugar, reconciliação. Quando na saída daquele templo, ela encontra o homem que a torturou no campo de concentração. E ele estende a mão para ela e diz: tem reconciliação para mim? E Corrie ten Boom fica parada, a sua mão trêmula, e ela diz: a vontade que eu tenho era matar esse homem que me torturou. Mas eu aprendi nos tempos difíceis que Deus tem plano para todas as coisas, e para a minha vida é anunciar a reconciliação.
E ela, trêmula, estende a mão e diz: tem reconciliação para todos aqueles que buscarem Jesus, o nosso Senhor. O tempo difícil é tempo de oportunidade. O tempo difícil é tempo de fé. O tempo difícil é tempo em que nós nos tornamos nação santa, povo escolhido de Deus. O tempo difícil é tempo em que nós proclamamos a mensagem da reconciliação para todos os homens. Primeira razão, quem sabe você chegou aqui nesse culto abalado, porque tempos difíceis estão passando pela sua vida. Só você sabe, ninguém sabe, só você. E hoje o Senhor está dizendo: no tempo difícil, a gente anda por fé. A gente não anda por aquilo que a gente está vendo. A gente crê num Deus que tem todo o controle, ainda que a gente não entenda tudo que Ele está fazendo, mas nós confiamos nele. E eu vim aqui orar por você, para dizer: nós vamos sair de pé. Mas eu quero orar por pessoas, porque esse é o tempo da reconciliação. Esse é o tempo em que a gente anuncia com maior autoridade que esse Deus que nos amou a ponto de deixar o seu céu, esvaziar da sua glória, caber na forma humana, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, descer ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz: tem reconciliação, tem chamado. Esse é tempo em que Deus também nos chama para estender a mão para aquele que nos machucou e perdoar. Se Corrie ten Boom tivesse parado naquela igreja e não tivesse estendido a mão para aquele que a torturou, tudo que ela tinha pregado até então não valeria mais nada. Mas porque um dia ela teve coragem de fazer isso, ao pregar para mais de 7.000 evangelistas e pastores lá no grande congresso de Lausanne, ela gritou apenas uma frase durante 20 minutos: onde estão os servos de Deus? E um profundo quebrantamento nos 7.000 pastores tocou o coração deles, a ponto de o primeiro deles se ajoelhar na frente atendendo o apelo foi Billy Graham. Os servos do Senhor são aqueles que em todo o tempo se ajoelham diante do Senhor e reconhecem a sua glória. Hoje eu venho aqui chamar você, porque Deus te trouxe aqui nesse culto em especial para fazer algo novo na tua vida. Está entendendo? Alguns para dizer: vou permanecer em pé em nome de Jesus, porque eu sei que Ele tem um propósito ainda que eu não entenda, e vou caminhar contigo, Senhor. Outros Ele vai dizer: está na hora de parar de lutar e deixar o Senhor ser o Senhor da tua vida em toda e qualquer circunstância. E a outros Ele está dizendo: está na hora de estender a mão de graça para aquele que te machucou. Se você é uma dessas pessoas, vai saindo do seu lugar agora, que eu quero orar por você. Quero pedir graça de Deus. Enquanto a gente canta essa canção, você vai chegando aqui para a gente orar. Pode vir, em nome de Jesus. Se Jesus te trouxe aqui para isso. Se você está na galeria, vai descendo as escadas aqui, em nome de Jesus. Vem para cá agora, em nome de Jesus. É hoje que Deus vai fazer algo novo na tua vida. Vamos orar agora. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que veio aqui à frente. Quero te louvar, Pai, porque nós não andamos pelo que vemos, caminhamos por fé. E sim, Pai, no meio do sofrimento encontramos a Tua face, que se revela de diferentes formas. Eu quero pedir que hoje, de maneira especial, os meus irmãos possam encontrar a face revelada de Deus. Que o favor de Deus os alcance, que o consolo de Deus os alcance, que a força de Deus os levante, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu poder seja derramado aqui sobre a vida dos Teus servos e das Suas servas. Muitos têm passado por tempos difíceis, mas Pai, Te louvamos, porque a esperança que o Senhor depositou em nossos corações, ela não decepciona.
ela é uma certeza gerada pelo Espírito no nosso coração. Pai, que os meus irmãos sejam fortalecidos, enquanto passam por embates, crises reais, algumas muito pesadas. Que o Senhor fortaleça os teus filhos, que a presença de Deus seja com eles, que hoje eles saiam daqui, Deus, cheios da tua paz. Que sim, a fé em Deus, nos propósitos de Deus que transcendem, que são eternos, torne os meus irmãos mais fortes. Derrama a tua graça, derrama o teu favor, se manifesta com poder hoje aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.